A gente começar a construir de fato a nossa cozinha aqui, que a gente já vai começar a posicionar e montar a nossa cozinha, eu vou abrir aqui o nosso briefing super chique, chiquetoso aqui, né? E aí eu vou introduzir um pouquinho desse conteúdo aqui, que aí ele vai servir de base para a gente poder fazer a nossa cozinha, porque cada um faz a sua cozinha, né? Esse que é o bacana. O que acontece? O briefing, a gente usa esse termo, né? Que talvez a gente poderia substituir para entrevista, questionário. Nada mais é do que um conteúdo que a gente fala sobre entender o nosso cliente. Como eu falei lá na primeira aula, a gente faz um projeto para alguém. E isso é o mais importante de todos. Então, se eu fosse falar qual que é a parte mais importante do projeto, eu diria que é essa daqui. Então, não é a minha construção, não é se eu fiz o projeto bonito, não é se meu render tá realista, não é se eu consegui fazer um projeto Ultra Mega Blaster caro ou Ultra Mega Blaster barato. O mais importante do projeto é isso aqui, é a gente entender para quem que a gente está projetando. Então, a gente deu esse material aqui, esse conteúdo, que são algumas perguntinhas básicas para a gente sempre estar passando para o nosso cliente. É óbvio que depois disso aqui, né, você faz uma, duas, 10 vezes, você se acostuma, você nem precisa mais dessa colinha. No começo, quando eu comecei a trabalhar com projetos, eu tinha várias disso impresso, que eu deixava na minha mesa, e aí toda vez que chegava um cliente novo, eu ia lá, né, e pegava essa folhinha e ia escrevendo à mão. Então, eu deixava várias impressas assim na minha mesa para ir escrevendo, né? Então, toda vez que chegava um cliente, eu falava só um minutinho, deixa eu pegar minha folha de entrevistas aqui. E aí eu ia consultando para conseguir conversar com o meu cliente e não esquecer. Porque são perguntas que parecem bobagem, mas conforme a gente vai interagindo, a gente vai entendendo que quanto mais assertivo a gente for nessas perguntas, melhor vai ser o nosso projeto, mais prático vai ser, menos alterações vai ter o projeto, né? Então, muita gente, eu vejo muitos vendedores de imóveis planejados, designer, arquiteto, fala assim: meu cliente é complicado, cliente pede muita alteração, cliente nunca está satisfeito, né? E tudo é culpa do cliente. Mas, na verdade, se a gente sistematizar um pouquinho mais o nosso atendimento, usar um pouquinho mais de técnica, a gente consegue diminuir muito isso. Diminuir trabalho, diminuir retrabalho, né? Inclusive diminuir perca de tempo e de recurso mesmo. Então, o que a gente percebe? Que você se importar um pouquinho mais em gastar tempo nesse momento, por mais que a gente às vezes tenha aquela ânsia de querer sair para. Meu, o cliente chegou, né? É normal, e no começo a gente é muito afobado. Parece que o cliente já tem a planta, não, vou fazer um projeto aqui para você, é rápido e tal, e a gente, né, pula essas etapas. Então é muito importante que a gente volte, né, e repita essas etapas sempre para conseguir interagir. Então, aqui é um cenário que não é para ser robótico, então isso aqui é mais um roteiro para você interagir com o seu cliente do que uma entrevista de emprego, né? Nome, idade, tipo, não é isso. Você não vai ou dar a ficha para o cliente, preencha aí a ficha para eu ver se eu te atendo. Então não é isso, não é essa a ideia. A ideia é que isso aqui seja um roteiro, um script mesmo, para você interagir de forma muito dinâmica. Eu começo aqui perguntando o nome do cliente, por quê, né? Que eu coloquei aqui. É importante listar quem terá o poder de decisão da compra. Ou seja, quem é a pessoa que você vai estar interagindo de forma mais prática e dinâmica. Em que sentido? Você está recebendo, por exemplo, um casal. Aqui eu vou dar bastante insights para vocês, tá? Não são, como eu falei, é um script, então é feeling. Atendimento é feeling, gente, não tem jeito. Esse roteiro aqui ele é um guia, tem algumas perguntas que eu sistematizo, mas no geral é vocês ali, cada pessoa é de um jeito. Tem gente que chega e é super espalhafatosa, tem gente que chega e não fala nada, né? Tem gente que chega abrindo igual uma mala véia, conta a vida inteira para você. Então é feeling, você tem que ter. Mas o que você tem que, se você tem esse script, por mais que a pessoa fale muito ou fale pouco, você consegue falando assim, puxa, mas ela não falou disso, então deixa eu puxar de volta. Não, ela falou muito, mas isso aqui ela não deu foco, né? Ou ela não tá falando nada. E aí, como é que eu arranco essas perguntas dela? Usando esse script. Então, primeira coisa que você vai ter que entender e descobrir aqui na sua investigação é quem é que tem o poder de decisão. Então, isso acontece bastante, tá? Às vezes vem a mulher, ou tá só o marido, ou seja, o casal está separado, porém os dois eles só decidem juntos.
E aí você tá dando um super atendimento só pra mulher, porque ela vem toda tarde. Eu já lidei com isso. Eu lembro que eu tive uma cliente, eu acho que eu fiquei interagindo com ela um mês. Ela vinha umas 2 vezes por semana para mexer no projeto. E aí ela, não, porque eu tô decidindo como é que eu vou fazer, e eu quero a minha casa assim, e eu tô pensando, e se meu quarto for desse jeito? E aí eu sentava, gastava pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas com ela, ali ajustando o projeto, porque eu não tinha feito perguntas decentes para ela, não tinha entendido o feeling de poder de decisão. E aí depois que eu fiz um projeto durante quase um mês que eu tava brincando de casinha com ela, né? Aí a gente foi para negociação, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas aí sim eu fui para negociação e aí sim a gente começou a conversar e aí eu descobri que o marido dela nem sabia que ela estava fazendo aquele orçamento. E aí é óbvio que o marido dela não gostou do valor, e aí ela foi embora. E eu perdi o meu um mês inteiro, umas 2 vezes por semana, sentando com aquela mulher, mas porque eu fiz poucas perguntas para ela, né? Eu simplesmente estava obedecendo aos comandos dela. Ah, eu queria fazer um projeto da minha casa. Pois não, senhora. E eu queria que a minha cozinha fosse verde. Pois não, senhora. E eu estava lá, sendo completamente reativa. Então, assim, aqui a ideia é você descobrir quem vai estar tendo poder de interação. Então, você recebe ali uma mulher. Ah, qual que é o seu nome, fulana? Bacana. Então, você quer fazer um projeto para você, para sua família, né? Então, assim, parece perguntas às vezes invasivas, mas que com jeitinho a gente consegue descobrir. Aí a gente tem essa outra pergunta, né? Quais são as outras pessoas que vão fazer uso do espaço, que vão estar interagindo com o seu projeto? Aqui já não são as pessoas que tomam decisão, mas que fazem uso. Então, um exemplo que eu gosto de dar é uma família, tem criança pequena, você não vai fazer um home theater com uma gaveta baixa e um puxador com uma quina assassina, entendeu? Porque tem criança, a criança pode cair, bater a cabeça, né? Ou dentro do contexto ali, as pessoas são idosas. Então, isso é muito importante para você entender quem vai usar esse espaço, né? Voltando aos projetos comerciais. Tá, mas quem vai usar esse espaço? Uma vez eu estava fazendo um projeto com um escritório, né? Aí eu falei, ah, e tem a mesa da fulana, né? Eles estavam mudando de escritório. Aí o diretor olhou para mim e falou assim: eu não sei se a fulana vai estar nessa empresa nova. Ou seja, provavelmente essa pessoa ia ser desligada. Aí eu, tá, mas essa posição, a função dela vai ser recontratada, né? Ou não? Aí ele, meu, acho que não. Então, assim, eu estava construindo um escritório que ia ter uma mesa dedicada para uma função que nem ia existir na nova empresa. Então, assim, entender quem vai participar. Ah, estou montando um escritório, quantos colaboradores são? Tem algum que tem uma demanda específica? Né, vai ter uma sala de reunião, precisa da sala da diretoria, ou quando é o contexto residencial, que é o mais comum, né? É, é, quem são as pessoas que vão estar envolvidas nisso, né? Para que você faça um projeto de acordo para essas pessoas que você leve em consideração. É muito importante, gente. Quando você faz uma apresentação, você fala assim: agora é o quarto do Gael, é o quarto do Enzo. Meu, você mostra que você se importa. Então, se você tem ali crianças, o quarto é o do fulano, anota o nome do fulano. Né, o quarto das crianças, o cantinho do Beltrano, né? Isso são formas de você se mostrar, de você se conectar, de você estar ouvindo aquela pessoa, ouvindo as histórias, e isso torna muito mais empático a sua apresentação e faz muita diferença, gente, faz muita diferença mesmo. Faixa de idade que eu coloquei aqui, né? Óbvio que aí é uma pergunta super delicada, assim, quantos anos você tem? Né? Mas a faixa de idade é para você entender justamente isso, como eu falei, das crianças, ou se tem muitos idosos que vão estar utilizando esse espaço, né? Se está fazendo ali uma pessoa que às vezes vai ter uma limitação de mobilidade. Então, aqui é importante para você entender quem vai estar utilizando, né? Continuando na questão de quem vai estar utilizando, mas da forma como você interagir. Se você está lidando com um casal de pessoas mais velhas, você não vai ficar falando gíria, né? Você talvez vai ser um pouquinho mais formal. Se é um casal mais jovem, você vai tentar ser um pouco mais descontraído. E isso ajuda até na hora de puxar papo. Sabe quando promove? Porque acontece muito isso, né? Promove trava. Aí você tá olhando pra cara do cliente, assim, né? Eu já nem me incomodo mais, eu fico, travou, tô esperando. Né? Eu tenho essa calma, mas no começo você fica assim, meu, o que que eu faço? Puxa o assunto com o cara. E se você olha, por exemplo, a faixa de idade da pessoa, você já sabe que tipo de assunto, né? Se é um casal mais velho, clássico, tá frio, né? Ou o tempo mudou. Mas você tá usando isso como uma forma de você interagir com essa pessoa. Se é um casal mais novo,
Às vezes você vai puxar um assunto de um filme que você assistiu na semana, né? Às vezes tem uma TV ali no escritório. Meu, eu assisti esse filme, hein? Filme legal. Então, assim, entender a faixa de idade é uma forma de você entender como que você vai se comunicar. Profissão, isso é legal de perguntar. O que que vocês fazem? Trabalha com o quê? Né? Por quê? Que aí a gente já vai entrar aqui nessa questão de profissão e hobbies e a gente vai entrar na necessidade. Então, às vezes a pessoa pela profissão, você já entende muito da personalidade da pessoa. Eu atendo muito casal assim, os dois é TI. Eu falo, putz, devem ser mega sistemática. É o tipo de pessoa que vai pegar uma trena para ver se você deixou a gaveta na altura que ela pediu. Então, assim, a pessoa tem profissões que são metódicas, que é médico, que é advogado. A pessoa falou que é advogada, você não vai dar um contrato porco para essa pessoa, porque ela vai encrespar. Já lidei com isso também. O advogado falou: essa causa aqui é contra a lei, não pode. Ah, sim, senhor. Então, perguntar a profissão da pessoa é uma forma de você se antecipar à personalidade dela. Então, você vai entender se a pessoa é descontraída, se a pessoa tem uma condição legal, se ela é sistemática. Então, isso ajuda você ter uma conexão melhor com essa pessoa também. E ajuda nessa questão de puxar papo. Ah, Como é que é esse trabalho? Nossa, parece difícil, né? Esse negócio de TI, me explica. Aí a pessoa tá falando, porque eu mexo não sei o quê, no sistema, e você, aham. Enquanto isso, você tá ali, ó, fazendo suas coisas, anotando, abrindo Promob. Então, isso são ótimas formas de você esticar a conversa, interagir com a pessoa de uma forma interessante. Hobbies e hábitos, né? A gente pode colocar assim. Por que que isso é interessante? Se o cara andar de moto, aí eu vou começar a falar. Se o cara andar de moto, ele tem um capacete, ele tem um par de luva, ele tem óculos, ele tem uma jaqueta que é desse tamanho e ele precisa de um raio de um espaço. Se o cara joga tênis, ele tem um par de raquete, ele tem uma caixinha com não sei quantas bolinhas e a munhequeira, a testeira. Aí o cara corre, aí ele tem 5 pares de tênis. Um que é para corrida leve, o outro que é da academia. Ah, não, a pessoa tem o hábito de costura, ela tem a caixa de costura, a máquina de costura. A pessoa gosta de cozinhar, o hobby dela é cozinhar. Ela tem 1000 travessas, panela de não sei o quê, forminha de cupcake. Os hobbies das pessoas normalmente moldam, né, a casa, os espaços que elas precisam. Então, isso é uma forma muito bacana de você se conectar muito com a pessoa, de você mostrar e criar um ponto de conexão, mas também de você se preparar para fazer o projeto de uma forma muito bacana. Eu amo esse exemplo. Eu ouço assim que o cara gosta de pescar. Aí ele não fala nada. Aí durante a apresentação eu falo assim: ai, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Eu separei um espaço que aí dá pro senhor guardar suas varas de pescar. Meu cara abre o olho, sorriso, tipo, minhas varas de pescar, que tá debaixo da cama faz 10 anos, vão ter um lugar? Sim! Meu, o cara se encanta, porque você se importou com uma coisa que é importante pra ele. Então, essa pergunta dos hobbies é uma forma de você interagir muito bacana. Tá nas necessidades, mas eu já vou falar aqui. Pets, hoje em dia, os pets são muito importantes para as pessoas. As pessoas literalmente tratam como filhos. Então, quando você faz assim, o raio da casinha do gato, deixa um espacinho ali que você fala, isso aqui é para o cachorro. Isso mostra para a pessoa que você se importa com o que é importante para ela. Uma vez a gente fez um projeto, era um casal que estava se mudando para Barra Funda. Palmeirenses roxos. E eles estavam se mudando para Barra Funda para poder ir para o estádio do Allianz assistir jogos do Palmeiras a pé. Então, esse é o nível de fanatismo dos caras. O apartamento inteiro era verde, branco e vermelho, né? Que são as cores do Palmeiras. Inteiro. Então, assim, a cozinha tinha um ripado com 3 ripas verde, 3 ripas branca, 3 ripas. Ridículo, na minha opinião. Mas o cara é palmeirense. Aí você vai ser corintiano? Imagina, se o cara quiser ser sou corintiano, entendeu? Eu gosto de jiu-jitsu. Nossa, jiu-jitsu é incrível, entendeu? Época de Olimpíadas, né? Então, assim, vai na onda do cliente, interage com ele. Não que você vai ser falso, mas se conecta com o cara, mostra que você se importa com o que é importante para ele, né? Na questão do comercial, né? Quando você faz ambientes comerciais, perguntar o que que a pessoa faz lá dentro, né? E trazer esses insights, né? Meu, pensei num cantinho do café para os seus clientes, né? Tipo, olha, eu fiz uma recepção assim, coloquei de um jeito, tal, para ficar mais confortável.
Meu, isso mostra que você está se importando com esse projeto. Então, eu gosto de gastar tempo nisso, porque pouquíssimas pessoas se preocupam com essas coisas daqui. A maioria das pessoas já vai direto ao ponto, pula essas etapas, né? Vai descobrindo ao longo do caminho. É óbvio que isso aqui tudo é feeling, gente. É uma conversa que você tem com o cliente. Mas eu garanto para vocês que vale super a pena você gastar 1 hora jogando conversa fora com isso aqui. Você vai ter um projeto muito mais assertivo, né? E vai valer muito a pena. Então, não é baboseira. E eu recomendo que vocês façam isso em todos os projetos que vocês têm. Necessidades. Então, o briefing, eu sempre divido ele nessas 3 etapas, tá? Para quem eu estou projetando, e é o mais importante de todos, mais importante. Segundo, aqui em ordem de importância, tá? O que o cliente precisa. E por último, que a gente vai falar assim, que é o que o cliente quer. Então, esse negócio do cliente já sentar na tua mesa, abrindo o Pinterest para te mandar referência, fala, calma, calma. Ó, vamos conversar. Como é que é o seu nome mesmo? Ah, legal, fulano. Putz, tem uma prima com esse nome, hein? Nome bonito. Meu, me fala, cara, ó, calma aí. E aí, você vai fazer isso aqui sozinho? Ah, sua esposa não tá? Não, legal. Meu, o que que você faz da vida? Ah, bacana. Posso te servir uma água, um café? Então, assim, acalma o cliente, porque senão ele vai chegar te jogando um monte de referência do Pinterest. Ah, eu quero isso aqui. E aí você perdeu um feeling muito bom. Então, primeiro, quem é o cliente? E agora você vai entender o que ele precisa. E aqui são perguntas chave para você ter uma coisa bacana. Primeiro, entender as necessidades dele. E aqui vira uma conversa, não precisa ser essa sequência, tá? Mas uma forma muito bacana de você puxar esse gancho é: por que que você está indo para esse espaço novo? Seja curioso, né? Tipo, se a pessoa está mudando de casa, se a pessoa está querendo fazer uma reforma, o que que motivou ela a fazer essa reforma? A mudar de casa, a mudar de escritório? O que que está motivando ela principalmente? Ah, porque minha casa é muito apertada. Ah, porque eu fiquei grávida e agora não cabe mais, a gente precisa de um espaço maior. Ah, legal, mas assim, o que que você realmente precisa nesse espaço? Você precisa de mais espaço? Você precisa que seja mais bonito? Você precisa que agora tenha um escritório, porque agora você trabalha em casa, então você passa muito tempo em casa, então a sua casa precisa ser mais confortável. Então, entende que descobrir do cliente, extrair a necessidade dele, vai determinar o seu projeto por completo. Porque tem gente que chega assim, ah, que bacana, não, eu comprei um apartamento e agora eu vou fazer uma cozinha, eu quero uma cozinha enorme, com muitos armários, tal. E aí, assim, né, e olha essa imagem que eu vi no Pinterest, tem armário em cima, tem armário embaixo, tem 2 níveis de armário, não sei o quê. Aí você fala, não, calma, vamos conversar. E aí, como é que é a sua rotina, né? Você cozinha bastante? Não, só peço iFood. Por que que você quer uma cozinha enorme, com um monte de armários, se você não cozinha? Então, entende como ouvir a necessidade do cliente é mais importante do que o que ele quer, porque ele acha que ele quer muito armário, que ele acha que não cabe nada. E aí você está fazendo um orçamento super caro que não faz sentido para ele. Então, ouvir as necessidades, meu, eu tenho um guarda-roupa que não cabe nada. Ou eu tenho a minha vara de pescar que está debaixo da cama há anos, né? Então, isso é mais do que falar assim, eu quero um armário aqui, eu quero um armário de 3 portas e eu quero da cor azul. Isso é o que ele quer, isso é o menos importante, porque aqui a gente está ouvindo a necessidade. Então, principalmente, por que que ele está precisando desse novo espaço, desse novo projeto, dessa reforma? O que que motivou ele a estar fazendo isso, né? E o que que ele necessita? Aí, de novo, se a pessoa tem mobilidade reduzida, isso aqui é muito importante. Se ela recebe, às vezes, o idoso, ah, minha mãe fica em casa. Então, assim, você não vai fazer uma casa que os corredores é desse tamanho, porque uma pessoa precisa de espaço para se locomover. Então, entender aqui de fato. Quando a gente, né, eu vou começar a fazer projetos de interiores, a gente cresce um pouquinho mais, esse escopo ele fica muito maior. Aqui eu estou ficando principalmente na marcenaria. Mas vou dar contextos aqui para vocês de projetos de interiores. Se a pessoa tem alergias, que aí você não vai pôr um tapete felpudo, cheio de pelo, entendeu? A gente perguntou, por exemplo, se a pessoa tem pets. De repente você não vai colocar os móveis tão baixo, porque talvez o pet ele tenha mania de roer. Então, entende que ouvir as necessidades vai abrindo uma gama de coisas que a gente pode estar fazendo, tá? Então, isso aqui é muito, muito importante. Formas também da gente puxar o cliente para ele colaborar com a gente. O que que ele já tem que funciona? É uma ótima pergunta.
Ah, legal, mas da sua casa atual, o que que você gosta lá que funciona? Ah, eu amo o meu closet, porque tem muita gaveta, não sei o quê. Aí você já, opa, já peguei o que é importante pra ele. Meu, eu amo a minha bancada, porque lá eu consigo preparar as comidas, tal. Então, assim, às vezes a pessoa não vai te pedir uma bancada nova, mas você ouviu que atualmente ela tem uma bancada e que a bancada funciona. Então, perguntar pra ela o que que ela tem que ela gosta e o que ela tem que ela odeia, que ela quer mudar, são formas também da gente extrair essas perguntas. Porque, de novo, gente, é feeling. Então, você não vai fazer essa entrevista. Então, assim, por que que você quer mudar? Ah, legal. Mas o que que tem lá que você gosta? Ah, e o que que você tem que você odeia? Meu, odeia aquela cor. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Que a pessoa fala, eu odeio aquele amadeirado, eu não aguento mais. E tem gente que não pergunta. E na hora de fazer a apresentação, coloca o mesmo amadeirado. A pessoa só falta pular para trás que você fez justamente o que ela odeia. Então, entender as necessidades, você rastreia isso aí. Hábitos, a gente já falou, né, na hora de conhecer a pessoa, mas aqui também você pode frisar um pouquinho mais, no sentido de se a pessoa recebe muita visita, essa questão do home office, que hoje ela é super importante, né? Então, frisar esses pontos são bem importantes. Perguntei o que a pessoa gosta de, em termos de necessidade que funciona, mas aqui também você pode ser um pouco mais enfático em questão de itens. Tem algum eletrodoméstico que você vai reaproveitar? A sua cama, você vai levar vai levar para essa obra nova? Vai querer mudar alguma coisa? Porque você já considera isso no seu projeto. Porque não adianta nada você fazer um projeto com uma cozinha, de uma geladeira side by side, aí seu cliente fala assim, ah, mas eu não vou trocar de geladeira não. Entendeu? Então, pergunte o que ele já tem que vai ser mantido, né? Ambiente comercial, isso é muito importante. Às vezes a pessoa já tem uma maca, já tem uma poltrona de não sei o quê, que é o equipamento dela. Então, assim, para você não ficar fazendo projeto que vai precisar de alteração, já leve em conta. Ah, você já tem? Você consegue me medir, então? Medir para mim? Esses dias a gente fez um projeto de um cliente, ele toca bateria. E aí tinha um raio dos pratos dele. Você vai levar esses pratos para sua casa nova? Vou, meu, não, teria. Falei, tá, então você vai medir os pratos, que aí a gente fez uma gaveta própria com os pratos daquele tamanho. Então, isso é super importante de você considerar que ele vai reaproveitar. Aqui a gente chega no ponto importante, tá? Aliás, tudo é importante, mas aqui a gente chega no ponto, como é que eu posso dizer? Crítico, sensível. Por quê? Aqui é onde o cliente começa a mentir. Vou falar bem a verdade. Então, aqui é onde ele começa a inventar, a mentir. Se você se conectou bem com ele, entendendo quem ele vai se sentir à vontade para conversar com você. Ele vai se soltar, ele vai estar sendo um pouco mais honesto. Agora, se você já foi direto ao ponto, você está sendo muito interesseiro na venda, não fez as perguntas legais, normalmente aqui ele começa a mentir. Então ele começa a passar informações imprecisas para você, porque ele não se conectou com você. Então ele também está tentando te entender. Então ele vai trucar. Aí aqui vira jogo de pôquer. Ele vai trucar para ver o que você fala. Porque aqui são perguntas sensíveis mesmo que vai impactar diretamente no se você vai fazer esse projeto ou não. Porque até então você está fazendo um amigo, você ainda não tem um cliente. Aí agora você vai entender se você quer esse cara como seu cliente ou não. Se esse cliente, se ele pode ser seu cliente. Então, o que acontece? Status e prazo da obra. Porque, como eu falei, esse meu amigo que me ligou, Sarinha, tudo bem? Meu, quero comprar um estúdio e tal. Eu falei, mas como é que tá isso aí? Ah, eu mandei a ficha para aprovação do financiamento. Aí eu, legal, mas e aí? Eu só preciso de uma noção de preço. Quem imagina se eu já estivesse fazendo orçamento pro cara? Sabe o que aconteceu? Ele ouviu a minha noção de preço, ouviu a noção de preço do pedreiro, viu o valor do apartamento e ele falou assim: eu tô indo embora, mas em fevereiro eu volto. Em fevereiro eu volto e compro. E eu nem gastei meu tempo fazendo projeto. Entendeu? Mas porque eu perguntei, mas como é que tá isso aí de verdade? Porque tem gente que faz isso. Tem gente que vem até você, faz um orçamento maravilhoso, tal, na hora de fechar ele fala, então, daqui a um ano eu pego a chave. Aí às vezes você deixou de atender o cliente que era urgente, que queria fechar naquela semana, para atender o cliente que vai fechar daqui a um ano. Dá para fazer compra futura? Dá, mas sente o cliente se ele está disposto a fechar agora. Como é que tá o status? Já pegou a chave? Já tá tudo certo? Já começou a obra? Que às vezes o cliente está falando assim, não, já peguei a chave, tá tudo certo, legal. E essa parede aqui? Ah, eu vou remover ela. Ah, você já tem equipe de empreiteira? Não, tô pesquisando. Pô,
Vai 2 meses isso aí. Não é urgente, entende? Então, aqui é fazer perguntas que o cara, sem querer, ele vai te falar o que você quer ouvir. Se vai realmente fazer agora, se o cara vai fechar agora, se ele vai começar essa obra agora, se essa obra tá rolando, se ela vai demorar. Então, perguntas assim, já pegou a chave? Tá tudo certo a documentação? Né? Tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer uma reforma. Ah, legal. E você vai continuar morando no apartamento? Não, vou precisar alugar uma casa. Ah, e conseguiu alugar a casa? Não, nem você comecei a procurar. Então, essa pessoa ela só quer noção de preço. Então, não adianta você sair correndo para atender ela se ela não tem essa urgência, entende? Então, aqui é entender o time, porque o time ele é imprescindível. Para você não se afogar, porque o que acontece? Muita gente pega projeto e vai projetando para poder fazer orçamento. Sem dó, e não entende o time. E porque você não entende um time, às vezes acontece isso. Você não atende o cliente que era urgente, atende o cliente que não era importante, e aí você perde os dois orçamentos. Então não valeu a pena. Então aqui é para você gerir bem o seu tempo. Quando a gente chega aqui nessa parte assim de personalização, ou seja, você fala, agora vamos mudar a sua cara, aí agora é a hora que você deixa o cliente falar mesmo, né? Então, perguntar o que ele gosta é no sentido assim, o que que você acha legal? Que cores que você gosta? O que que você já viu por aí? Se você tem um showroom, é uma parte muito bacana. Nessas horas, normalmente, assim, eu costumo fazer isso. Costumo não, faz tempo que eu faço atendimento, né? Meus atendimentos agora é com os marceneiros, lojistas, mas quando eu atendia, sentava com a pessoa, oferecia um café, trocava essa ideia. Agora vamos conhecer o nosso showroom? Aí eu levantava, isso também era uma forma de dar uma quebra na pessoa, né, pra ela não ficar tão cansada. Aí eu ia mostrar o showroom, abrir a gaveta, olha essa cor que bonita, olha esse puxador, porque aí eu ia observando. Aí eu via o que que ele reagia, porque às vezes eu falava assim, olha essa cor que maravilhosa. Aí o cliente assim, aham. Ou seja, ele não gostou, entendeu? Você não precisa ficar perguntando tudo, mas observa. Aí você foi assim, olha essa porta de vidro. Aí a pessoa, nossa, aí você fala, eu gosto de vidro. Então aqui é para você perceber o que que brilha o olhar dele. E ele também vai te falar, meu, eu gosto muito dessas cores. Eu fui numa. Aí é onde ele começa a pegar o celular. Eu vi numa loja, eu fui lá no Center Norte, eu vi no Instagram, aí ele começa. Aí você fala, aham, aí você vai vendo o que que ele gosta. Aí uma dica que eu sempre dou. Aí você pode falar assim, me manda as suas referências, me manda as imagens. Pode pedir. Só que o que que é bacana, se você está interagindo com essa pessoa, não via o WhatsApp, né? Que eu acho péssimo. Isso aqui por WhatsApp, gente, é péssimo. Então você tá ali, a pessoa te mostra uma imagem. Você fala, o que que você gostou dessa imagem? Nossa, eu gostei muito dessa cozinha. Sério, o que que você gostou da cozinha? Às vezes a pessoa gostou da pedra. Porque ela viu uma imagem, mas não é aí você tem que entender o que que ela gostou da composição, das cores, do layout, o que que chamou a atenção dela naquela referência. Porque acontece isso. Essa semana eu fiz um projeto, a mulher me mandando um monte de painel 3D. Aí eu falei, você quer um painel 3D ou você quer um acabamento ou você quer uma textura? Ah, não, eu quero, entendeu? Então assim, porque as pessoas mandam referências, mas aí agora você tem que traduzir. E você não tenha medo de perguntar o que que você gostou mesmo dessa imagem. Mas você quer desse jeito mesmo? Aí, às vezes a pessoa manda uma cozinha de 5 metros, ela mora numa cozinha de 2,60. A pessoa manda um home milionário, né, da casa do Neymar. E ela tá comprando um apartamento que a parede do home tem 1,80. Aí você fala, o que que você gostou daí? Da cor? Né? Então, assim, aqui é uma forma de você também filtrar um pouquinho e trazer a pessoa de volta para a realidade. Eu coloquei esse tópico aqui, que vocês podem ler com calma, né, que eu mandei para vocês sobre pontos adicionais, mas é que justamente aqui a gente chega num ponto importante. Entender a questão do orçamento, porque agora você vai falar de orçamento com ele. Puxa, mas eu nem fiz projeto. Exato, agora é a hora de conversar sobre orçamento com ele, antes de falar de projeto. Por quê? Ah, legal, já entendi suas necessidades e já entendi o que você quer. Agora vamos falar de valores? E você pode puxar a conversa assim, vamos falar de valores? Agora você fica até um pouco mais sério. Legal, não é que você já vai fechar, mas aqui você já vai entender se aquele cliente ele vale o teu tempo ou não. E eu sei que isso é muito difícil no começo, porque no começo a gente não quer perder, a gente sempre acha que é uma oportunidade, a gente olha e fala assim, não, tem potencial, todo mundo tem potencial no começo, né? Não, tem potencial, mas conforme a gente vai atendendo, a gente vai descobrindo que tem muito, a gente usa o termo que chama caroço, né? Tem muito caroço. E não é que essas pessoas não vão comprar, mas você tem que entender se é possível que elas comprem com você.
Porque se o orçamento da pessoa for muito fora, se o teu produto for muito fora, não adianta você perder tempo fazendo projeto. Então, aqui é para você entender essa questão. É muito importante. Então, perguntas que eu gosto de usar para direcionar. Eu acho super bacana. Primeiro, você já comprou móveis planejados, por exemplo? Você já fez um projeto, assim, em algum momento da sua vida? Você já teve experiência com isso? Ah, não, minha primeira vez, meu primeiro apartamento. Ah, eu fiz com marceneiro há muitos anos. Então, assim, por que que você não procurou um marceneiro de novo? Eu sei que parece uma pergunta difícil, você tem que ter super jeito. Ah, legal, por que que você não voltou lá, né? Um jeito mais delicado de falar. Ah, você fechou, comprou com uma loja há 5 anos. Por que que você não voltou nessa loja? Por que que essa pessoa não voltou lá? Porque foi mal atendida? Ah, porque eu paguei muito caro e não gostei do que recebi? Então, assim, aqui tem ouro. Perguntar por que que a pessoa não voltou onde ela comprou a primeira vez é bem importante. Então, aqui a gente tem muita preciosidade. Se foi o atendimento, se foi o produto. Às vezes a pessoa. Aí é onde a pessoa fala: Ah, eu até voltei lá, mas meu, o preço dele subiu demais. Aí você fala: então já entendi. Então, assim, dependendo de como você tiver filho, você consegue até falar assim: Ah, você comprou há 5 anos. E aí o projeto é parecido, porque às vezes tem gente que só tá mudando de apartamento por conta de localidade, enfim, cada cenário é um cenário. Então, assim, ah, você não comprou lá de novo por conta de preço? É, meu, subiu demais, gosto demais deles, o produto é top, mas, meu, subiu demais. Ah, mas você sabe que o mercado todo mudou bastante, né? Aí você começa a entrar em perguntas importantes. Tá, beleza. Você já voltou na tua loja ou não voltou na tua loja, na tua marcenaria que você comprou anteriormente, então você está procurando outros parceiros. Esse projeto, você já fez outros orçamentos? Que é o caso do cliente da Dayana. Ah, eu vou fazer pelo menos 3. Mas já fez? Não, ainda nem fiz. Ah, beleza. Eu, Sara, gosto de ser a última, porque eu tenho mais informações, mais chance de fechar. Se uma pessoa vai fazer pelo menos 2, 3 orçamentos e você é o primeiro, você trazer essa pessoa de volta é difícil, cara. É difícil. Então, às vezes, nesse momento, eu até falava assim: ah, beleza. Então, assim, faz os outros orçamentos, depois você volta pra gente conversar. Dependendo, eu faço isso. Que aí é o que eu vou entrar agora aqui. E aqui, gente, aqui tem ouro, viu? Aqui tem um ouro muito legal. Então, é, é, por que que você orçou com outras 2, 3 pessoas? Por que que você não fechou com eles? Ah, tá muito caro. Ah, o prazo é muito longo. Não é sempre preço. Às vezes o prazo não atende, o prazo tá muito longo. Ah, meu, condição de pagamento. Eu até gostei do preço, mas eu não gostei da condição de pagamento. Isso aqui acontece bastante. Às vezes a pessoa queria pagar no boleto, queria pagar no cartão, e a loja só aceitava à vista. Então aqui é interessante você entender isso. O porquê que ela não fechou, por que ela continua procurando outros orçamentos. Ou seja, ninguém encantou ela, ninguém atendeu todos os requisitos, ou ela só quer um comparativo. Então, aqui tem esse ponto. É, E aqui é uma pergunta sem medo, tá, gente? Você já orçou em outros lugares? Por que que você não fechou lá? O que que você está procurando? Como é que eu posso te ajudar nisso? Ah, faz um precinho bom. Não, mas calma lá. Então, assim, a gente não precisa se assustar, porque hoje todo mundo vem pedindo preço. Todo mundo. Ah, me ajuda aí. Faz um preço legal. Não, que eu queria preço, porque lá ficou muito caro. Mas calma, vamos entender aqui. O que que eu costumo fazer nesses cenários para ajudar muito, tá? Ajuda muito a ganhar tempo. Que é o que eu deixei aqui até com asterístico. A pessoa tá orçando com você uma cozinha, antes de você fazer. Aí nesse momento você fala assim: posso te mostrar uma coisa? Aí você pega todo o celular, a TV. Eu costumo deixar no meu. Costumava, né? Uma pastinha assim, ó, entregues, portfólio, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Na área de trabalho, de fácil acesso mesmo. Olha aqui, ó, essa daqui é a cozinha da Dona Joana. É até parecida com a sua, mais ou menos o mesmo tamanho. Ó que legal, ó que bonito que ficou a cozinha da Dona Joana. E aqui, gente, se é render, se é projeto entregue, se for projeto entregue, melhor ainda. Mas se você só tiver render, não tem problema. Fala assim, olha, apresentei esse projeto para a dona Joana. Às vezes a dona Joana não fechou. Mas você fala, olha o projeto que eu fiz para a dona Joana. Isso aqui é uma prova de autoridade. Aí você fala assim, ó, a cozinha da dona Joana ficou 10 mil. Mais ou menos, né? Porque a gente ia negociar com ela, tal, era essa cor. Esse valor te atende? Aqui você conseguiu arrancar dele o orçamento. Porque às vezes ele não vai te falar assim, ah, eu orcei em 3 lugares, um deu 30, outro deu 20, outro deu 15.
Ele não vai te falar isso, ele vai falar assim: ah, mas eu queria ver o seu preço primeiro. Ele vai tentar engambelar. Lembra que ele tá querendo trucar. Se você se conectou bem com ele, talvez ele te abra, mas é bem difícil. E aqui é o momento que ele pode mentir. Então, essa forma aqui é uma forma de você cercar ele. Olha, a cozinha da Dona Joana, parecida com a sua, ficou mais ou menos 10 mil. Esse valor te atende? Aí você vai ouvir, você vai ver a reação dele, porque ele não tá esperando isso. Ele vai fazer assim, ó. Porque ele tá achando que você vai fazer igual todo mundo, que você vai fazer um projeto, chamar ele, alterar o projeto e depois falar de valor. Então aqui você já antecipou tudo isso. Aí você pegou ele na curva. Ah, entendeu? Aí ele vai falar assim: é, podia melhorar. Não, mas olha o projeto da Dona Joana. O seu vai ter vidro. Não, o seu vai ser mais simples. Então aqui você vai comparar. Então, assim, talvez o seu fique um pouquinho mais, talvez o seu fique um pouquinho menos. Então, ter projetos parecidos, ainda que seja só render, gente. Só orçamento que você fez e não fechou, é ótimo. Eu trabalhei numa empresa que no site da empresa, a gente tinha lá plantas, projetos padrões, né? Era tipo assim, projetos referências, eu não lembro o termo. Mas tinha lá um botão, 50 metros quadrados, 80 metros, 120 metros. E aí era uma planta comum, né? Uma planta bem genérica, e tinha um projeto inteiro lá. Por exemplo, 80 metros quadrados. Tinha lá o projeto da cozinha, da sala, do quarto. Era render, simples. E aí tava lá, a partir de 25 mil, 30 mil. Então eu já tinha ali um projeto pronto, porque quando o cliente não me falava, eu abri o site, mostrava lá para ele e falava assim: olha aqui, ó, a sua planta é de 70 metros, eu tenho esse projeto aqui de 80, mais ou menos. Esse valor te atende? Então, essa é uma forma ótima de você arrancar do cliente. Nossa, porque às vezes você está mostrando um projeto super simples, o que ele te pediu é bem mais complexo, tem vidro, ripado e os caramba, e aí quando você mostra o valor, ele fala assim: nossa, tá muito caro, não tenho condições de comprar isso. É, você fala assim, então, seu projeto não está tão compatível com o seu orçamento, amigo. Então você já eliminou, meu, você já economizou. Só que você já ficou rico de tanto tempo que você ganhou, entendeu? Porque você já entendeu o cliente, você já filtrou ele. Ou você pegou ele na mentira. Porque assim, essa é uma forma ótima, porque se você mostra a cozinha da Dona Joana, que vai custar 10 mil, e aqui que custaria 10 mil, aí você faz um orçamento para ele, que é bem mais incrementado por 11, e ele fala assim, ai, tá muito fora do meu orçamento, fala, não, não. Eu te mostrei a cozinha da Dona Joana, você falou que esse valor estava dentro, então me diz aí o que tá te impedindo de fechar. Então, isso lá na frente vai virar munição para você. E você já vai sentir, porque se o cara olha e fala assim, meu, tá muito fora. Você tá me mostrando um projeto de 50 mil, eu achava que eu ia gastar 30. Eu não tenho esse... Aí às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho esse dinheiro. Né? Eu falo, cara, eu sou uma empresa. Aí aqui você tem que entrar com seus argumentos de venda. As suas condições, o que que você vai ter de diferencial, o produto. Aí eu tem que saber usar essa carta. Meu, olha o tempo que a gente está aqui só para falar das perguntas. Você vai gastar um tempo muito semelhante com esse cliente, cara. E você nem abriu pro mob. Pro mob. Então, assim, olha o que você está mostrando, o quanto de riqueza você está entregando para ele. E se ainda assim ele não vê valor, talvez ele não seja o teu cliente ideal. Se é uma coisa muito pequena, faz na hora lá para passar orçamento, né? Não é que você vai ter que fazer todo, né? Eu descobri se o cara é corintiano ou palmeirense, se o cara só quer uma prateleira. Porque também você não vai perder tanto tempo com isso. Então é ser prático. Mas assim, entender o potencial do cliente faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. Você ter orçamentos muito diferentes. Então, assim, ter orçamentos pré-prontos, ainda que, aí aqui é um negócio bacana. Tô no começo, não tenho tanto cliente, cara, pega uma plantinha padrão, faz um projeto, orça, deixa ali pronto. Fala, cara, se hoje alguém viesse me procurar essa planta, eu venderia por X. E deixa ali na gaveta. A hora que aparecer um cliente parecido, você, pumba, você já tem ali uma coisa pronta, de bate-pronto, para estar conversando com o cliente. Então, isso vai te fazer ganhar tempo. E aí é uma coisa que eu digo, no começo vale a pena você fazer portfólio. Faz os projetos de referência, faz algumas coisinhas bonitinhas de render para ir treinando, para ir aperfeiçoando e deixa o orçamento pronto. Na hora que ficar pronto, funcionou, você consegue tirar da manga assim, sem precisar perder tempo, tá? Por último, o que que você consegue fazer aqui que é bem importante? Criar um compromisso com o seu cliente. Então,
Você já falou de prazo com ele? Qual que é o seu prazo de produção? Prazo da obra do cara? O prazo atendeu? Você já falou de produto? Você já mostrou seu showroom? O que que você tem de cor? Tá dentro do que o cliente quer de cor para comparar? Porque o cara falou assim: ah, eu queria puxador cava. Tem puxador cava. Meu, só fecho se tiver a porta provençal com palhinha indiana. Meu, não faço isso, né? Então, assim, prazo atendeu, produto atendeu, você tem disponível para atender ele? Porque também não adianta você prometer mundos e fundos, promete que você tem. Senão, na hora de entregar, você se enrasca. Então, assim, se o cara falou que é imprescindível que a cozinha dele seja com palha indiana e você não trabalha com isso, você fala, cara, felizmente não está podendo te atender. Não tenha, não se preocupe. É melhor você não atender do que você prometer e aí você se atrasar com entrega, porque você está procurando alguém para vender palha indiana. Eu já fiz isso, não recomendo. Traumatizante. Eu fiz muito esse cenário. Então, assim, prazo atendeu, produto atendeu, essa questão dos valores que você mostrou para ele, essas prévias, fez sentido pro cara? É aproximado, mas fez sentido pro cara? Às vezes o cara fala assim: olha, eu fecho 40 mil se for no boleto. Aí você não tem boleto. O cara não tem cartão de crédito, o cara não tem. Aí você assim, talvez as condições de pagamento não vão atender. Então, além de preço, fala de condição de pagamento. Porque às vezes o cara tá disposto a se endividar. Mas você tem uma financeira? Você tem um boleto bancário? Porque se você não tiver, o cara tem cartão de crédito? Ah, então vai ser no cheque. O cara tá disposto a ir atrás de cheque pra fechar com você? Entendeu? Não, pega lá cheque no banco. Não, mas ainda existe cheque? Existe. Eu adoro cheque. Eu falo, eu adoro chequinho. Adoro chequinho. Então, assim, vê se você tem formas de atender esse cliente em todos os cenários. Aí sim, você consegue falar assim, cara, eu consigo te atender. Você fala, cara, eu consigo te ajudar. Eu vou fazer o melhor projeto para você. Vou te ajudar de verdade. Então, assim, só que para isso eu preciso que você me ajude. Vamos criar um compromisso? Eu vou fazer seu projeto e na terça-feira que vem você está disponível para vir aqui ver o seu projeto e negociar com a gente para fechar? Entendeu? Então, assim, cria um compromisso com o cara. Algumas empresas, e hoje está ficando um pouco mais comum no mercado, tá? Até por conta dessa loucura de orçamento, cobram um projeto. Então, assim, olha, para fazer esse projeto para você, vai ter uma taxa. O projeto vai ser seu. Quando eu terminar, eu vou te enviar as imagens em PDF, renderizado, sei lá o que você vai fazer. O projeto vai ser seu, você pode inclusive usar para fazer outras coisas. Se você fechar comigo, esse valor vai ser usado na entrada. E se você não fechar, o projeto é teu. Por quê? Você já falou de preço com o cara. Então, assim, agora, mas e se eu não gostar do projeto? Não, cara, eu te garanto que você vai gostar. Vou fazer um negócio legal para você. Você já mostrou portfólio, já mostrou showroom. Não tem como ele. Entendeu? Você tem que amarrar ele para ele ter uma sensação de que não tem como ele não gostar do seu projeto. Aí aqui é uma forma de criar compromisso. Se o cara tá só orçando, se você já chegou num valor que fica bom para ele. Então, assim, é uma forma. Às vezes isso espanta o cliente. Pô, vou pagar por um projeto? Vai. Eu já te dei preço, prazo, produto, já te dei o que você quer. Então a gente só vai formalizar isso através de um projeto. Então, essa é uma forma de você amarrar ainda mais. Se for projetos muito grandes, às vezes vale a pena. Uma planta inteira de um apartamento de 120 metros. Tem uma taxa, viu? A taxa é R$ 80 por ambiente. Sei lá, você pode criar isso. E isso aqui vai ser usado como uma entrada para o seu projeto. Então, assim, aqui é uma última forma de você sentir o seu cliente. O quanto que ele está disposto a fechar com você. Porque se ele gostou de você, ele vai falar assim, meu, tipo assim, né? Você vai falar assim pra ele, mas você não vai fechar de qualquer jeito? Você não tem que fazer esses móveis? Faz comigo. O que tá te impedindo? Entendeu? Então, é uma forma de você trucar de volta. Porque se o No cara caso aí, falou, se você, tipo, vamos supor, o cliente não fecha com você, mas você envia a foto para ele do projeto que ele pagou. No caso, você já manda com as medidas ou só a foto? aí depende do que você prometeu pra ele. Eu normalmente, quando algumas pessoas me contratam, às vezes o pessoal me contrata só pra fazer isso, fazer o render, pra ele poder orçar, e a pessoa paga por isso. Aí eu só mando render. Ah, ela quer uma planta com medida? Talvez você vai ter que cobrar mais caro, entendeu? Ah, mas você não pode fazer a planta com as medidas? Posso, vai custar mais. Aí você joga. Vai custar mais 1.000. Entendi. É uma forma.
Aí, de novo, gente, isso aqui é uma coisa delicada. Tem gente que não gosta de trabalhar assim, porque sente que afasta o cliente, e tem gente que fala assim, cara, quanto mais filtro, melhor, porque aí eu só faço projeto para quem realmente está interessado. Num cenário de tô fazendo tráfego pago, tá vindo muita gente procurar, que você tá com muito volume, quanto mais filtro você tiver, melhor, para você não perder tempo. Agora, se você está ainda começando, não tem tanto orçamento, vale para você pegar a experiência. Então, você não vai cobrar pelo projeto porque você fala, cara, tô ganhando experiência. Então, assim, vai balanceando o que vocês acham interessante. Então, por enquanto, ela só quer fazer a cozinha desse nosso projeto, que é uma coisa bacana, uma coisa prática, fácil de limpar, mas que seja muito bacana, muito imponente, para poder ela usar no dia a dia, né? E ela é uma idosa. Então, não adianta você ficar inventando um micro-ondas a 2 metros de altura, que Dona Regina vai ficar subindo em escada para qualquer coisa, tá? Então, esse aí é o nosso maravilhoso briefing, tá? É um exercício, óbvio, a gente está sendo bem mais simples. Mas entende como em poucas informações a gente consegue preencher um mundo de informações? Então, ela falou assim: ela cozinha aos domingos, mas no dia a dia são coisas simples. Sabe o que isso significa? Que ela tem louça, que ela vai ter copos bonitos, pratos bonitos, que tem que estar de fácil acesso, ou seja, ela precisa de espaço para armazenar. Mas que no dia a dia ela não precisa pegar tanto esses pratos. Então, assim, isso pode estar num lugar não tão visível. Ó, que sacada que a gente pega, entendeu? Ah, então se os pratos tiver um espaço para louça um pouquinho mais, de repente, em cima da geladeira, tem problema? Não, porque ela só vai pegar aquilo aos domingos que ela receber visita. Entendeu? Mas no dia a dia tem que ter ali um espaço para 2 pratos e 2 copos, porque é o que ela vai usar sempre. Então é esse tipo de coisa que a gente começa a pegar uma manha, entendeu? É igual quando você ouve uma pessoa que fala, eu queria uma cristaleira. Não sei por que a pessoa quer uma cristaleira. Porque às vezes a pessoa bebe. E se ela quer uma cristaleira que ela bebe, é uma coisa. Agora, se ela quer uma cristaleira para guardar louça, é outra coisa. Entendeu? Então, ah, mas, mas você tem tipos de taça? Eu, por exemplo, eu não bebo, tá? Mas eu sei que tem a taça de vinho, a taça de champanhe, tem o copo, tem o shot. Então, assim, ouvir o que a pessoa tá falando é nesse sentido, entende? Agora, não, eu tenho uma louça de porcelana chinesa. Você fala, cara, tem que fazer um armário muito bonito, mas também muito resistente, que isso aqui não pode cair nunca, entendeu? Então, assim, ouvir. Então, se a gente ouviu que ela dá almoço aos domingos, significa isso, que ela vai ter utensílios de servir, vai ter louça, mas que ela não precisa pegar isso sempre. Então, tudo bem ter um armário um pouco mais alto, com uma coisa um pouquinho mais separada. Agora, talvez ela tenha panelas grandes. Entende? Então, tem essas perguntas, abrem um leque para a gente pensar uma série de coisas. Você pode fazer perguntas mais objetivas mesmo. Então, no sentido de que eu acabo trazendo um repertório grande porque conforme você vai atendendo, cada cliente é um universo. E aí você absorve esse universo. Como eu falei, por exemplo, da vara de pesca, né? Você acha um lugar com raio da... Então, tipo assim, meu, eu pesco. Nada. Mas, assim, uma coisinha que eu ouvi, e esses exemplos que eu dou, que são bem abertos, é justamente para vocês terem em mente. Não sei do universo desse meu cliente. Pergunta: senhora tem muita louça? O que que você precisa, o que que você pretende guardar nesses armários? Entendeu? Então, não é uma pergunta invasiva, né? Se você souber colocar ela de jeitinho, e pergunta para a pessoa: você tem muita panela? Pode perguntar em todos os ambientes. Está na cozinha? Tem muita panela? Tem muita louça? Pergunta. O que você tem para guardar? Que nem eu falei da cristaleira. Pergunta, mas o que você vai pôr na cristaleira? Você tem muitos tipos de taça? Qual que é a diferença delas? Quanto mais curioso você for, de um jeito respeitoso, é óbvio, né? Mais a pessoa vai se abrir, porque você está mostrando que você se importa com detalhes, né? Quando é guarda-roupa, por exemplo, você precisa hoje mais de sapato, de espaço para sapato, para gaveta ou para cabide? Você não precisa perguntar para a pessoa quantas cuecas ela tem, entendeu? Mas você pergunta: você precisa de mais gavetas? Entendeu? São perguntas assim. A pessoa fala: meu, eu tenho muitos sapatos. Aí é um ponto importante. Você fala: sério? Quantos mais ou menos? Então, aonde você achar abertura que não é invasivo, né? Pergunta, seja curioso. Você tem muitos sapatos? Quantos sapatos?
Atendi uma cliente uma vez que ela tinha 120 pares de sapato. E falava, não vai caber. Aí eu fiz a conta pra ela. Falei, tá vendo esse guarda-roupa aqui? Cabe 20 sapatos. O que você vai fazer com os outros 100? Eu não sei. Então, assim, pode perguntar. Nesse ambiente, o que você vai querer? Tá, mas assim, você quer um guarda-roupa pra guardar o quê? Então, assim, pergunta o quê? O que que você vai fazer com isso? O que que vai aqui dentro? O que que você pretende guardar? Então, você pode fazer perguntas mais objetivas. Depois, você vai vendo que os perfis das pessoas são parecidos. Aí, assim, você não precisa perguntar tanto, porque você já vai começar a ter mais feeling. Você vai olhar e falar assim, isso aqui tem uma cara de que tem 120 pares de sapato. Aí você até se antecipa, você fala, você tem bastante sapato, né? A pessoa fala, tenho. O dia que vocês conseguirem fazer essas perguntas, vocês vão se sentir mó realizado. Você fala, meu, tô pegando o espírito da coisa. Mas, no geral, pode fazer perguntas objetivas. O que que você pretende guardar aqui?